Nesse conteúdo de hoje, eu vou te explicar algumas maneiras para você ficar mais conhecido. E por quê? Porque tem muita gente que tem um trabalho incrível, tem credibilidade, tem resultado, tem autoridade, é especialista no que faz. As pessoas próximas a ela reconhecem e valorizam todos esses atributos, mas falta visibilidade. Você já deve ter ouvido aquela frase assim, além de ser, você precisa parecer ser. Talvez você conheça alguém que seja até pior do que você tecnicamente, mas tem mais resultados, mais relevância do que você. O que aconteceu com essa pessoa? Porque essa pessoa trabalha muito bem a sua visibilidade. Tem uma frase que eu gosto muito, ela não é uma frase simples de ser aceita, mas ela é verdadeira. Que é assim, o mais conhecido vence o melhor. Mas deixa eu elaborar mais para você entender. Quer dizer que a pessoa mais conhecida ela é ruim no que ela faz? Não é que ela é ruim no que ela faz, porque não dá para sustentar no topo, na visibilidade alta, alguém que é muito ruim. Eu estou dizendo que essa pessoa é muito boa, mas talvez tenha uma outra que tecnicamente é um pouquinho melhor. Tem um pouco mais de experiência, mas não quer dizer que essa outra que tem mais visibilidade também não tem experiência, mas ela colocou mais energia, foco e atenção na visibilidade. E quando junta a capacidade dessa pessoa técnica com a capacidade dela de gerar visibilidade junta, ela é considerada melhor. Ela tem mais alcance, ela tem mais percepção de valor, ela tem mais efeito associativo, isso faz muita diferença. Eu converso com empresários e empreendedores. Na rede social são milhões todos os meses. Aliás, centenas de milhões todos os meses. No dia a dia, no tete-a-tete, na prática, são centenas, às vezes milhares. Quando eu falo na prática, no tete-a-tete, eu estou falando assim, na intimidade, tá, gente? Tenho milhares de mentorados e empresários, fora todos aqueles que eu já mentorei, que eu tenho na intimidade, que eu tenho no WhatsApp, que eu converso, e é uma dor mesmo. A visibilidade é uma dor. As pessoas querem melhorar o seu posicionamento, estabelecer bem o território delas, e quando elas passarem, as pessoas reconhecem elas. Aquela ali é especialista na contabilidade, aquele ali é o maior especialista no tributário, aquele ali é um médico que é relevante, é a maior relevância, a maior autoridade na Bahia, ou seja, posicionamento e esse território muito bem estabelecido. Então isso exige da gente visibilidade. Aliás, visibilidade é algo que eu entendi na minha vida desde novo. A internet é uma ferramenta para alcance, para visibilidade, para narrativa, para controle de narrativa. Eu estou aqui falando com você utilizando as minhas redes sociais. E esse conteúdo ele vai chegar de maneira distribuída em vários lugares. Por quê? Porque é importante gerar visibilidade daquilo que eu sei fazer, ensinar dos resultados que eu tenho, das pessoas, empresários que foram transformados. Eu estou falando de empresário, mas não é só empresário, são empresas também. Eu recebo todos os dias mensagens de empresas que querem fazer algum tipo de projeto comigo. Parceria, patrocínio, publicidade, ativação. E o que elas querem? Elas querem que eu utilize as redes sociais, utilize a autoridade, a relevância, a credibilidade, que é muito importante, para falar sobre os seus negócios. Então, empresas de serviço, empresa de alimentação, empresa de transporte, banco, seguradora, empresas de vestuário, empresas de nutrição, empresas de performance, empresas que trabalham com tecnologia, com inteligência artificial, empresas que trabalham varejo, empresas de franquia, todas elas mandam mensagem e falam, poxa, Joel, gostaria de saber quanto que custa, por exemplo, anunciar em um programa seu, quanto que custa anunciar no JJ Podcast, quanto que custa você usar a minha roupa, você falar da minha marca, você é embaixador do meu segmento. Ou seja, o que elas querem? Alcance e visibilidade, junto com uma pessoa que forma opinião num universo, num público-alvo, que sou eu nesse caso, é o meu exemplo que eu estou dando. O meu exemplo, ele não é só o meu exemplo. Isso é um modelo de negócio que se chama marketing de influência. E é isso que eu quero falar para você hoje. Talvez você não atingiu ainda o seu resultado, talvez você ainda não tenha a expressão que você acredita que você é capaz de ter por conta de visibilidade. O que eu conheço de gente que senta do meu lado e fala, pô, tô muito chateado. Por quê? Porque aquela empresa, ou aquele empresário, ou aquele empreendedor é pior do que eu. Mas olha lá, é ele que está no palco, é ele que escreveu o livro, é ele que foi lembrado, é ele que está na capa da revista. E a minha pergunta é, será mesmo que ele é pior do que você? Você acha que é mesmo? Você acha isso mesmo?
Não, por exemplo, ele é um baita de um marqueteiro, ele é um baita de um publicitário. Pois é, ele é melhor do que você nisso. Então esse conteúdo agora é para a gente encarar a verdade nua e crua, que grande parte da sua vida tem que ser dedicada a você gerar visibilidade no que você faz. Porque a coisa não é natural, não é orgânica. Então guarda aí, ó. Além de ser, você precisa parecer ser. Então são 7 coisas que eu vou te falar. 7 coisas que eu acredito, que eu ensino, que eu faço, que eu promovo e que eu não esqueço. Para você alcançar mais, chegar mais lugares e realmente aumentar a sua percepção de valor. Aliás, eu vou citar alguns livros durante esse bate-papo com você, que é assim que eu estou lidando com esse conteúdo. E o primeiro deles é um livro chamado Posicionamento, do Al Ries. Al Ries escreveu diversos livros. Ele faleceu em 2022, mas ele deixou diversos livros. Ele deixou Posicionamento. Ele escreveu um outro livro chamado Foco, capinha amarela. Ele escreveu um livro chamado As 22 Leis Imutáveis do Marketing. E um deles, que é o que eu vou citar agora, se chama Posicionamento. É uma leitura incrível. Faz um tempinho que ele escreveu, mas esse livro é atemporal. E aí tem lá: a melhor maneira de se fixar na mente de um cliente é chegando nessa mente primeiro. Ou seja, consideração de marca, lembrança, memória de curto prazo. Então é um jogo de visibilidade e um jogo de repetição. Portanto, você que é bom no que você faz, acredita, tem resultado, trabalhe a visibilidade. É como se fosse um formato T. T-shape. Ou seja, para baixo é o conteúdo profundo, que você sabe fazer, a sua profundidade, o seu conhecimento. E para os lados são os acessos, os contatos, a visibilidade e o quanto que você atinge o seu alcance. Sempre construa a sua carreira no formato de T. Então tem gente que tem a parte, na vertical muito funda e a parte lateral rasinha. Então tem que alargar a sua parte lateral. Tem gente que tem uma parte lateral super alargada, mas não tem profundidade. Então o caminho é ir para o fundo e ir para os lados. Nesse vídeo de hoje é como ir para os lados. Primeira maneira é comunicação. Comunicar. Se você não comunica, as pessoas não vão saber. As pessoas precisam conhecer você através de você. Então você tem que dizer. Quando você, por exemplo, patrocina um evento, agora a gente está aqui no momento de Copa do Mundo, me veio isso na cabeça. Quando as empresas patrocinam um evento, elas ainda têm que comunicar que elas patrocinam um evento. Porque se elas não comunicam que elas são patrocinadoras do evento, aquilo não vai ficar tão óbvio. Tem uma frase muito bacana que é muito importante, assim, ó: nenhum produto se vende sozinho. É preciso comunicar. Lembrei de um outro livro também, chama Tipping Point, que é o ponto de virada. Foi escrito por um autor que eu adoro, Malcolm Gladwell. Ele já escreveu diversos livros também, mas a tese é simples, a proposta de valor do livro é simples, porque algumas ideias num segmento, num mesmo momento, num mesmo território, elas funcionam para um grupo de pessoas e para outro grupo de pessoas ela não funciona. E o livro é maravilhoso. Malcolm Gladwell, ele escreve, ele conta história, ele coloca dados, ele coloca fatos e ele mostra que tem uma questão muito importante. As empresas que dão resultado, as empresas que têm as suas ideias e essas ideias grudam, essas ideias colam, elas têm uma característica. Aliás, elas têm 3 características. Primeiro, precisa de uma pessoa técnica, ou seja, sabe a parte vertical que é crescer para baixo? Pois é, a pessoa é muito boa no que ela faz. Sempre tem que ter alguém muito técnico. Segunda coisa, tem que ter vendas. Um departamento bem estruturado de vendas, tem que ter os canais de aquisição de vendas definidos, os processos bem estabelecidos, mas a terceira coisa, precisa de um comunicador. E sem a comunicação não vai dar. Aliás, no livro tem uma história que é muito bacana, que ele conta no livro que um rei de uma cidade tinha que mandar uma mensagem para outras cidades participarem com ele junto de uma batalha. Ele quis chamar os aliados, então ele escolheu 2 cavaleiros. Um cavaleiro, ele contou a história e falou: pô, é importante, chama as pessoas porque a gente vai ser atacado, então a gente precisa de reforço, vai pra direita. O cavaleiro foi pra direita. O outro, ele contou a mesma história: pô, é importante, chama as pessoas, tu vai pra esquerda. E depois de um tempo, o cavaleiro que foi pra direita trouxe 10 pessoas e o cavaleiro que foi pra esquerda trouxe 3.000 pessoas. O que diferenciou uma coisa da outra? E a resposta no livro, ele fala, é que um comunicou melhor do que o outro. Em outras palavras, pessoal, sua comunicação ela tem que ser clara. Ela tem que ser específica, ela tem que ser direcionada. Você tem que dizer para as pessoas o que você faz, quer fazer, e assim por diante. Então, a comunicação é tua responsabilidade. Aliás, todos os 7 pontos fazem parte da nossa responsabilidade.
A segunda coisa é a narrativa. A narrativa é o jeito que você conta. Narrativa não é a história. Narrativa é a forma como você conta a história. Então você tem uma história de vida, por exemplo. Vamos imaginar que você veio de baixo, seus pais foram muito pobres e seus pais te deram conselhos, sabe, valiosos, não te deixaram dinheiro, mas deixaram para você legado, bons princípios, bons valores, na vereda da verdade. Você via seu pai trabalhando, você via sua mãe trabalhando e cuidando da família, e muito alinhamento, um trabalho duro e cuidando muito bem da casa. Você via a sua mãe cuidando de você, cuidando dos teus irmãos, e aquela relação muito forte. Eles olhavam para você, estuda, se capacita, trabalha. Eles falavam para você que a única forma de você ser reconhecido era através do teu resultado, que a única forma de você quebrar qualquer tipo de inconsistência ou de preconceito é através do resultado, através do comprometimento. E aí você conta a história dos teus pais, que te acordava cedo, que te dava exemplo, que você olhava para eles. E mesmo eles não tendo terminado a escola formal, um parou na 5ª série, outro parou no 2º colegial, eles são as pessoas mais inteligentes que você conhece, as pessoas mais dedicadas que você conhece, as pessoas mais sábias que você conhece. Mesmo eles vindo de baixo. Essa história. É assim que você conta essa história, não é? Pois é, essa é a história dos meus pais. Esses são os meus pais. E foi assim que eu fui criado. Ou seja, essa é uma narrativa. O jeito que você conta a sua história. E a forma como você apresenta a sua história que você quer que a pessoa entenda. É assim que eu gostaria que você conhecesse os meus pais. Vieram de baixo, trabalhadores. Não me deixaram herança, mas me deixaram legado. Herança é o que você deixa para, legado é o que você deixa nas pessoas. É assim que eu quero te apresentar os meus pais. Ou seja, narrativa. Então você comunica, ou seja, você explica o que você faz com a narrativa certa, com uma narrativa, sabe, autorresponsável, madura ou disciplinada, aquela narrativa que você acredita que funciona para você, que funciona no seu trabalho e que funciona no longo prazo. Terceiro ponto é frequência. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu virei embaixador do Pra Valer. É isso aí. O que é o Pra Valer? O Pra Valer é uma instituição de financiamento estudantil. Bom, todos sabem aqui que eu sou um defensor e promotor dos estudos, né? Eu me formei na faculdade, eu fiz mestrado, tenho doutorado, pós-graduação, fui professor de faculdade, 11 anos, professor de pós-graduação, 8 anos, rodei esse Brasilzão aí ensinando, formando, desenvolvendo profissionais. E o Pra Valer, ele ajuda o estudante a fazer faculdade. Então, é um investimento estudantil. Da mesma maneira que você investe na educação, o Pra Valer, ele é um investimento para o investimento na educação. Em outras palavras, é o seguinte, você quer estudar e você não tem a capacidade, por exemplo, de pagar os seus estudos. Você vai lá, se cadastra no Pra Valer e você consegue, com parcelas que cabem no seu bolso, com uma parcela mais longa, fazer a sua faculdade. E os juros controlados dentro do mercado, você tem uma aprovação, você tem um sistema, é uma fintech, né? É uma empresa que é a maior do segmento, tá? A maior do Brasil que faz isso. Quase que 80% de todo financiamento estudantil particular no Brasil é feito pelo Pra Valer. Então você que é pai, quer saber como que você pode investir na faculdade do seu filho? Você que é estudante e quer saber como que você pode investir na sua capacitação, na sua faculdade? Clica aqui em alguma parte desse vídeo e conheça o Pra Valer. De tanto eu falar de educação, a turma do Pra Valer veio e falou, Joel, você nos representa, você defende algo que a gente acredita, e sim, eu acredito na educação, eu defendo e eu promovo o Pra Valer. Parabéns por tudo que vocês fazem e ainda vão fazer pela educação, e você quer estudar, conheça aí a solução do Pra Valer, que agora também é patrocinador do JJ Podcast, e eu também sou embaixador. Educação transforma e o conhecimento liberta. Beleza? Ou seja, é comunicar da forma certa, com a narrativa certa, muitas vezes. Frequência, repete, 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 porque se você falar uma vez, eu não vou lembrar. É igual aquela pessoa que fala assim pra mim, Joel, lembra de mim? Aí eu olho e falo, não, caramba, de onde é mesmo? Por quê? Porque não tem frequência. Eu não te vi de novo. Eu não te vi várias vezes.
Se você pensar nas grandes marcas, por exemplo, ó, eu vou fazer um exercício aqui que eu sempre faço quando eu estou dando mentoria. É assim, gente, eu vou falar uma indústria, você fala uma marca. Eu falo refrigerante, pessoal, Coca-Cola. Eu falo energética, ela fala Red Bull. É marca esportiva, ela fala, sei lá, Nike. Marca de relógio, ela fala Rolex. Marca de joia feminina, ela fala Tiffany, e assim por diante. Por que a gente lembra dessas marcas? Por conta da repetição. A repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição. E quando pensa em refrigerante, a pessoa pensa em Coca-Cola. Inclusive, nas 22 leis do marketing, essa se chama a lei da mente. A lei da mente. De tanta repetição. Então eu te falei sobre comunicação, eu falei para você que a segunda coisa é narrativa, eu falei que a terceira coisa é frequência, agora eu vou te falar a quarta coisa. A quarta coisa é distribuição. Então você comunica com a narrativa certa, com repetição, em vários canais de distribuição. Vou pegar alguns canais aqui de distribuição na internet. Vamos imaginar que você quer levar sua mensagem mais longe. Pô, você pode distribuir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo TikTok, pelo Spotify, você pode colocar uma newsletter no e-mail, você pode ter um blog, você pode ter um site. Aí você pode usar tecnologia, você pode distribuir pelo teu WhatsApp, você pode fazer webinário. Aí, poxa, fui pro offline, você pode ter uma distribuição na capa de revista, você pode ter distribuição num livro, você pode ser palestrante, você pode participar de feiras, congressos, eventos, você pode participar de pequenos grupos, você pode estar no grupo do relógio, no grupo do futebol, no grupo da família, no grupo da igreja, você pode estar no grupo da escola, no grupo do condomínio. Olha a quantidade de distribuição que tem naquela mesma comunicação, na mesma narrativa, em canais diferentes. Só que aí tem um ponto. Quando você escolhe um canal diferente, você tem que pegar uma linguagem nativa. Tem um jeito de ser na capa, tem um jeito de ser no LinkedIn, tem um jeito de ser no TikTok. Tem um jeito na palestra, tem um jeito na escrita do livro. Tem um jeito num evento, tem um jeito no grupo de relógio, de futebol. Tem um jeito na escola, tem um jeito na igreja. Tem um jeito no outdoor, tem um jeito no elevador, tem um outro jeito no metrô, tem um outro jeito nos displays que ficam no shopping. Distribuição. Consegue perceber? Talvez você se pergunte assim, poxa vida, eu não tô com distribuição. Eu não tô omnichannel, eu tô monochannel. Eu preciso ter distribuição em diversos canais. Mas, Joel, eu tenho que estar em todos os canais? Não. Mas você tem que estar nos canais onde o seu público-alvo está. O teu ICP, teu cliente ideal, está. O nome disso é distribuição. Agora junta. Se liga só. Pô, você tem a comunicação certa, na narrativa adequada, com a frequência diária, na distribuição, uau! Você vai gerar visibilidade. Aí vem a quinta coisa, que é o contexto. Tem um experimento social muito, muito famoso, que você está vendo agora, que é o experimento social do Rolex. Pegaram o Rolex, ou seja, verdadeiro, e colocaram no contexto errado, numa barraquinha assim de camelô. As pessoas olharam e falaram, é falso. Mas o Rolex era verdadeiro. E por que as pessoas tiveram certeza que era falso? Porque não tinha coerência. Ou seja, um Rolex, que é uma marca valiosa, centenária. Aliás, é a marca de relógio, senhores, disparada que mais vende no mundo. Então a Rolex, que é a primeiro lugar, depois é a Cartier, depois é o Audemars Piguet, são diversas marcas de relógio. Gente, marca de relógio, por sinal, assim, não tem fim, tem limite, são centenas. E eu adoro estudar sobre relógio, eu tenho. E aí, quando você tem, você gosta de uma coisa, você vai entender o que essa marca fez para chegar até lá, o que ela faz para vender tanto, o portfólio dela e assim por diante. Pois bem, eu estou falando dessa marca aí. Essa marca, no contexto errado, gente. As pessoas olharam para ela e falaram, falso. Quer ver um outro experimento social também? Um dos maiores violinistas do mundo parou em um metrô. E quando ele estava em um metrô, ele ficou algumas horas tocando violino e as pessoas não deram moral para ele. Uma ou duas pessoas pararam. Alguns dias depois, ele lotou um super teatro e que o ingresso era caro, o seu violino custava mais de $1 milhão, ou seja, um dos maiores violinistas do mundo no contexto errado não foi valorizado. O que eu quero dizer para você? O teu produto maravilhoso, o teu serviço incrível no contexto errado não vai dar bom. Então, além da distribuição, você tem que estar no contexto certo.
A palavra que eu recomendo para todos vocês aqui se chama coerência. Dá uma olhada se aquilo que você faz está de acordo com aquilo que você fala, se o ambiente que você está, desde o teu escritório, desde o teu carro, desde a tua roupa, desde o teu texto na internet, caso você publique, desde o teu corpo, tudo, gente, se está coerente, porque o cérebro humano adora coerência. O sexto ponto é presença mental. Quando a pessoa fala uma palavra, tem que vir o seu nome. No começo da minha jornada aqui na internet, eu abri minha primeira conta no Facebook em 2011. Mas eu abri ali, gente, de orelhada, entendeu? Tem um Facebook, deixa eu abrir. Eu dava aula na faculdade, eu escrevi alguns textos, eu deveria ter ali 100 seguidores, né, que eram alunos da faculdade, ou uma meia dúzia de amigos meus, assim, da época que eu nadava. Então tinha lá, sei lá, 200, 300 seguidores, eu escrevia coisas, eles curtiam. E como eu dava aula na faculdade, as aulas que eu dava eram aulas técnicas, né? De educação física, de performance, eu dava aula de biomecânica. Mas no Facebook, eu colocava os meus pensamentos. Eu colocava ideias sobre performance, motivação, os livros que eu lia de desenvolvimento pessoal, colocava bastante coisa sobre natação, bastante coisa sobre esporte. E eu vi que naquele lugar eu podia conversar. Eu gostei de colocar conteúdo na internet. E foi assim minha vida. Só em 2014 que eu tive a exata noção que eu iria ganhar dinheiro com a internet. Até 2014, não. Em 2014, só que eu estava já há 3 anos na internet. Então eu vou ganhar dinheiro com a internet, então o que eu falar tem que remeter àquilo que eu quero que as pessoas percebam sobre mim. E a palavra, o conceito era alta performance. Então os livros que eu escrevia tinham alta performance, os cursos, os textos, os assuntos, as falas, as palestras. Eu me posicionei como uma pessoa de alta performance. E isso ficou muito forte. E ficou 14, 15, 16, 17, 18. O primeiro vídeo viral na minha vida foi em 2019, que era um vídeo que eu corria na praia. Assim, corria na praia. Bateu assim uma inspiração. E eu estimulava as pessoas a terem saúde, terem hábitos saudáveis, acordar mais cedo, e eu falo, transforme o seu corpo em um tanque de guerra. Esse foi o termo que eu usei, que apareceu na minha cabeça naquela hora, e esse vídeo viralizou. Eu falei, uau, esse vídeo viralizou. E eu escrevo alguma coisa sobre alta performance. E alguns outros vídeos viralizaram. Teve um outro vídeo que viralizou, que eu estava treinando. Na época que eu estava treinando pro triatlo, eu tinha acabado de pedalar, e depois eu saí para correr. Eu cheguei muito cansado. E naquela noite eu tive uma dificuldade para dormir. O João Vicente, meu filho mais velho, ele estava no momento de desmamar, e a Larissa estava extremamente cansada, exaurida. E eu pego o João 3h30 da manhã e fico com ele no colo até 5 horas da manhã, quando ele acalma. E quando ele acalma, eu pego a bicicleta e saio pro pedal. Tava chovendo, aí eu pedalo e eu não tava muito bem, eu tava frio e aí a minha canela não tava legal, depois eu encaixei no pedal, depois eu saio pra correr, tava ainda desencaixado e no final dou um sprint. E quando eu termino esse sprint, me veio uma outra iluminação e eu pego o celular e falo, quando você acorda, o primeiro ponto tem que ser seu, 1-0 pra você, depois você levanta, 1-0 pra você, 2-0, 3-0, assim por diante. Não espere a motivação pra começar, comece que a motivação vem. De novo, viralizou um vídeo que deu mais de 10 milhões de visualizações lá em 2020, até hoje a turma me lembra desse vídeo e assim por diante. E os vídeos começaram a viralizar por conta do contexto, por conta da narrativa, por conta da distribuição e por conta da presença mental. Poxa, o Joel foi um atleta, foi profissional de natação, viveu de natação, competiu, ganhou, depois foi treinador de natação. Ele é o cara da alta performance. Alta performance é igual o Joel J. Hoje é negócios, mentoria, growth, marketing e também alta performance. Isso continua. O exercício aqui é o seguinte: qual é a palavra que você quer ser associada a você? Quando alguém falar, por exemplo, finanças, contabilidade, gestão, liderança, marketing, vendas, tem que vir o seu nome. E para isso você precisa ter repetição. Lembra do All Rise? A melhor maneira de se fixar na mente de alguém é chegando nessa mente primeiro? Pois bem, coloque a sua bandeira na lua, estabeleça o seu território e responda essas 2 perguntas. Onde eu quero jogar? E a segunda pergunta é, como eu vou vencer? Você vai vencer nesse território quando você, lá dentro do território, você define o seu quadrado. Como assim, Joel? Por exemplo, eu fui esportista, beleza? Beleza. Qual era o meu território? Natação. Não era nem o esporte, ali o meu território. Eu vou pro esporte, natação. Mas dentro da natação eu defini o meu quadrado. O meu quadrado era 50 e 100 livre, era velocista. Eu não nadava peito.
Eu nem nadava costas, eu nadava crawl e borboleta. Percebe que o quadrado é pequenininho, pequenininho, pequenininho? Porque ali eu tenho chance. No teu negócio, estabeleça bem o seu quadrado e responda essas 3 perguntas aqui, ó. Primeiro, o que você domina? Sabe, gente, domina mesmo. Que você fala, nesse assunto, eu domino. Este assunto, eu entendo. Segunda coisa, aquilo que o modelo de negócio vai te dar dinheiro, porque é um assunto que o mercado paga para você, o fato de você saber, dominar, entender. E terceiro, cara, você tem muita paixão, você adora isso. Porque a paixão, o amor, o tempo, o conhecimento vai fazer você ficar mais tempo lá, se dedicar, porque você curte. Tem gente que faz coisas que gosta, mas não traz dinheiro. Tem gente que faz coisa que dá dinheiro, mas não gosta muito. Agora imaginou fazer uma coisa que você gosta pra caramba, você tem muito prazer, você entende, você domina repetição, conteúdo, conhecimento e que aquilo ainda te remunera muito bem? Pois bem, é ali que você define o seu quadrado. E quando você define o seu quadrado ali, escolhe uma palavra. Só que lembra, você já comunica, você já tem narrativa, você já tem presença, você já tem contexto, você já tem distribuição e agora você tem presença mental. E para fechar, a última coisa que vai fazer você realmente ser reconhecido é estética. Como assim estética? Vou te dar um exemplo meu. As pessoas me reconhecem. Se eu estiver de costas, as pessoas falam, olha lá o Joel J. Mas, poxa, eu tô de costas. Mas por que elas me reconhecem? Elas me reconhecem pela minha trança. A trança já é um fator estético de reconhecimento. O JJ Podcast tem um cenário icônico, um cenário único. Essa aqui é o JJ Podcast. Por quê? Por conta do cenário. A estética dos meus posts no Instagram, às 8h30 da manhã, que há 5, 6 anos eu faço desse jeito, poxa, o Joel que posta desse jeito. Texto simples, rápido, direto, uma thread com fundo branco, texto preto. Poxa, há muito tempo, o quanto que eu já vi de gente fazendo comentários dos meus textos, olha a narrativa, olha a estética do Joel. A estética do Joel não tem estética, e o fato de não ter estética é a estética. Eu não coloco o meu nome, eu não coloco a minha foto, eu não coloco a minha marca d'água. Por quê? Porque o mais importante é a mensagem, não quem escreveu a mensagem. E isso gera mais compartilhamento. Eu apostei nisso, apostei em longo prazo, isso fez eu atingir muitas pessoas, milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas no tempo. Ou seja, a estética. Aqui você tem uma estética que seja assim, única, que as pessoas olham e saibam que é você. Talvez a tua cor, talvez numa frase, talvez no jeito que você faça, você repete. Se você já é bom no que você faz, você já tem resultado, se você já é especialista, se você já tem autoridade, se você executa bem pra caramba, então você cresceu pra baixo. Que tal você trabalhar agora pros lados? Coloca esses 7 elementos, confia nele, trabalha repetidas vezes, porque você vai colher isso ao longo do tempo. Charles Duhigg, em Poder do Hábito, ele tem um termo chamado hábitos angulares. Significa assim, que uma coisa é como se fosse um efeito dominó. Cai, derruba outro dominó, que derruba outro dominó, que derruba outro dominó, e assim por diante. Uma coisa melhora a outra, que melhora a outra, que melhora a outra, que melhora a outra, e você vai começando a empilhar essas melhorias. Então, por exemplo, a tua distribuição vai melhorar a tua narrativa vai melhorar a tua comunicação vai melhorar a tua estética vai melhorar a tua presença mental. A tua presença mental vai, tá super antenado ou não, mas você vai perceber com o teu contexto, ou seja, uma coisa melhora a outra, não é uma coisa ou outra, são todas as coisas ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com isso, que o seu trabalho vai chegar em mais pessoas. E essas pessoas que deveriam conhecer o que você faz, porque o que você faz de maneira simples, prática e supernatural, você pode ter certeza, gente, que pode ser um milagre para alguém. Então, se você trabalhar essa visibilidade, você vai ajudar as pessoas, vai ser remunerado por isso e vai construir o legado. O legado é muito importante. Legado é o que você deixa. Você deixa para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua geração e até para outras gerações, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber, comenta aqui. É muito importante o teu engajamento, é muito importante o que você diz. Eu faço esse vídeo para contribuir com você. Eu faço esse vídeo para somar na sua vida, na sua família, na sua vida pessoal e no seu negócio. Deixa eu saber, comenta aqui. Tá? Se você ainda não é inscrito em nenhuma das plataformas, se inscreva. É muito importante a sua inscrição, porque quando você se inscreve, o algoritmo faz 2 coisas. A primeira coisa, ele entende
que esse vídeo é importante e ele entrega para mais pessoas. E a segunda coisa é para você. Logo que ele sai, ele chega em primeira mão para você e aí você não perde nada, tá bom? Obrigado pelo teu tempo, um forte abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.